Bom dia, a gente está saindo agora para fazer um pedal. A ideia é fazer um pedal leve, com pouca intensidade. Vamos tentar fazer um descanso ativo, que nada mais é do que um descanso em movimento. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre preparação física para viajar de bicicleta. Essa é uma pergunta bastante frequente que a gente recebe aqui no canal e também na estrada. As pessoas sempre querem saber se nós tivemos uma preparação antes de pegar a estrada, e nós vamos compartilhar um pouco como foi para nós isso. Aqui é onde termina o asfalto e começa a aventura. Bem, nós pedalamos 12 quilômetros, atravessamos aí uma parte da cidade. E agora nós pegamos um caminho que leva até a entrada do Parque Estadual Lapa Grande, que é uma unidade de conservação que tem aqui na nossa cidade. Lá tem vários roteiros para fazer dentro do parque de bike, mas hoje nós vamos pegar um outro caminho que fica fora do parque e que vai margeando o parque. Esse era um roteiro que a gente costumava fazer antes de viajar de bicicleta. É uma área que a gente gosta muito, bem legal, e nós vamos voltar no parque em outro momento e vamos mostrar um pouco do parque, que é uma unidade de conservação bem legal também. É um caminho muito comum de ciclistas, acabou de passar passou um outro voltando, que já está voltando aí do seu treinamento. E aqui é exatamente onde acaba o asfalto e começa a brincadeira, valendo. A vegetação da nossa região é tipicamente de mata seca, então 90% das folhas caem na estação seca. Agora a gente começa essa temporada, então a gente já está numa transição, e mais ou menos no mês de julho, agosto e setembro, aí fica completamente seco. Acho que a gente tem registros nessa época, porque foi uma época que nós pedalamos bastante nessa região. Então fica tudo com uma cor de poeira assim. Então, aqui, se a gente seguir, a gente vai para o Parque da Lapa Grande, aqui está indicando a placa, e nós vamos pegar esse caminho aqui, que vai margeando o parque. A gente veio aqui, dessa estradinha. E essa daqui é a rota de Buriti do Campo Santo. Então nós estamos aqui nesse pontinho aqui, ó, vermelho, Parque da Lapa Grande, e nós vamos fazer esse circuito aqui, ó. Se a gente seguir aqui,
aqui tem como voltar para Montes Claros pela rodovia, que é um caminho que a gente já passou aqui quando a gente estava voltando de São Francisco, né, Pintópolis, a gente passou por aqui, aí passa por Nova Esperança e chega aqui. Então dá para fazer esse circuito aqui, nós já fizemos eles algumas vezes, mas geralmente a gente fazia aqui, vinha aqui, tomava um caldo de cana e voltava por aqui, porque aí fica mais longe, dá mais ou menos 60 quilômetros. Não é a proposta hoje, porque a proposta não é pedalar muito. E também porque esse trecho aqui ele tem algumas subidinhas, tem alguns trechos mais técnicos. A ideia é fazer um pedal de boa. Será que nós vamos conseguir? Conseguiremos nós. Então, para contextualizar um pouco, eu sempre fui uma pessoa ativa. Desde criança eu brinquei muito ao ar livre, gostei sempre de brincadeiras de pular, de correr, de pendurar em árvores e pedalar. Eu pedalo desde os 6 anos. Na adolescência também tive uma vida muito ativa, eu pedalava e escalava. A escalada é um esporte muito comum aqui na nossa região. E depois entrei na musculação, continuava pedalando, fiz um tempo de Muay Thai e por último, antes de viajar de bicicleta, eu entrei no CrossFit, que foi uma atividade que me prendeu um pouco mais. Eu pratiquei por 3 anos, então eu associei o CrossFit e o pedal. Eu também vim de uma infância de muita atividade, né? Pular barranco, subir em árvore, nadar em rio, correr nos campos, essa coisa toda assim, de uma infância um pouco mais remota, né? Não vem a casa quanto tempo, mas... E sempre muito disposto, assim, sempre disposto a caminhar longas distâncias, né? E cresci assim, super, com o corpo muito ativo. Desde a infância, né, me fascinava os movimentos da capoeira, assim, né? E eu via as rodas de capoeira, depois chegava em casa no quintal e ficava tentando reproduzir aqueles movimentos, né? Assim, ouvia música de capoeira, sempre gostei assim dessa coisa do trabalho corporal, né, que a capoeira desenvolve. Cheguei um pouco mais tarde a entrar assim para a academia de capoeira, treinar um pouquinho, mas foi muito pouco, foi num momento não muito favorável. Sempre depois, morando na cidade, assim, sempre fazia pouco uso assim dos meios de transporte convencional, ia do bairro até o centro a pé, assim, andava longas distâncias. Depois, morando em Contagem, região de Belo Horizonte, caminhava de Contagem até o centro de Belo Horizonte. Para quem mora ali nessa região sabe da distância que eu estou falando, é muito chão mesmo. E isso, sempre caminhei muito, sempre tive essa disposição para atividade física, né? Teve um período em que eu corria, né? Todos os dias, corria 4, 6 quilômetros e andava de bicicleta também, né? Pela cidade. O meu irmão tinha uma bicicleta lá parada, eu pegava, rodava 40 quilômetros dentro da cidade, uma bicicleta muito simples, sem marcha nem nada assim. Então sempre foi assim, um corpo muito ativo, muito disposto, sempre fazendo estripulias aqui e acolá. E aí, como nós falamos anteriormente sobre esse trecho que estamos fazendo hoje, quando decidimos viajar de bicicleta, nós tentamos incluir o pedal como uma rotina de treino mais forte, assim, né? Já que a bicicleta estava mais presente para a mobilidade urbana, no meu caso, e no caso do Robson, ele fazia esses pedais por dentro da cidade já. Então, basicamente, nós começamos a pedalar mais. Durante a semana a gente fazia 2, 3 pedais, tentando fazer assim 30, 40 quilômetros, e a gente achava que isso era muito, né? No dia que nós fizemos 60, que foi esse trecho aqui, foi o nosso recorde pessoal. Não sabia nem lidar com aqueles troféuzinhos lá do Strava. Nós sempre somos questionados se já havíamos viajado de bicicleta. Então não, a resposta é não. Nós nunca tínhamos feito uma viagem de bicicleta, nem para testar. Nós tentamos, inclusive, nessa fase de planejamento, mas nós colocamos uma data para o início da cicloviagem. E aí não foi possível, a gente não conseguiu se organizar para fazer um teste, né? Até para experimentar mesmo a configuração das cargas. Nós não abrimos mão
dessa data que nós colocamos. Então a gente priorizou resolver nossa vida de adultos, né? De trabalhos, de projetos e no meu caso entregar a casa, me mudar, né? Doar, vender os móveis, a casa que eu morava. Então nós saímos na data estipulada, já pensando assim que talvez nos primeiros quilômetros a gente ia precisar reconfigurar algumas coisas ou então voltar para trás. Essa possibilidade, embora a gente não quisesse, né? A gente sabia que era uma possibilidade. Então nós pedalamos 100 quilômetros, não no primeiro dia, né? Pedalamos até uma cidade onde nós paramos 3 dias, que foi Itacambira, e lá nós avaliamos nossa carga e vimos que a gente estava com muito peso. E a gente não tinha condicionamento físico para encarar esse início de cicloviagem com a quantidade de peso que a gente estava carregando. A gente demorava mais ou menos 8 horas para fazer 30 quilômetros por dia. E nossa recuperação era muito lenta, muito lenta. No dia seguinte a gente estava muito quebrado, a gente sentia muito cansaço e nós começamos nossa viagem por Minas Gerais. O que você tem a dizer, Gatona, após uma subidinha light dessa? Que eu tô morta na farofa. Que nós temos que pedalar muito para subir os Andes ainda. Então já começamos assim, no modo hard, né? O pessoal falava assim, vocês começaram desse jeito, por Minas Gerais, aqui se vocês não desistirem, vocês não desistem mais não. Depois a gente entendeu o motivo, né? Foram 5 meses de pedal por Minas Gerais, pelo Vale do Jequitinhonha e depois Estrada Real. E nós pegamos muita serra mesmo. Eu lembro de algumas serras, tipo na região de Congonhas, em Minas Gerais, Carrancas. Carrancas nós pegamos uma das maiores subidas assim em Minas, né? Porque depois disso nós pegamos várias outras subidas no Ceará, na Bahia, no Pernambuco. E pouco antes, na verdade 1 ano antes, né, de sairmos, né, para a estrada, a gente já vinha há um tempo planejando, programando a cicloviagem e como preparação física, como fortalecimento, eu fiz um período de fisioterapia associada a pilates. E isso foi muito importante assim também para melhorar o meu condicionamento físico, para uma preparação física razoável, né, para se jogar na estrada. Mas é isso, foi um pouco, né, de como foi nossa preparação. A borboleta tá aqui circulando, nossa. Já pegamos várias subidinhas desafiadoras, inclinadas e técnicas. E agora, se prepare para mais uma. Pode ir que eu tô te vendo. Let's bora! Agora é minhas vezes. E durante a cicloviagem, né, o que é que nós fizemos para manter e também para melhorar? A própria cicloviagem foi nos condicionando, claro, né? Ao longo do tempo nós fomos sentindo essa melhora. Logo nos primeiros meses nós já fomos sentindo essa diferença, né? No quarto, quinto mês, nossa quilometragem, nossa velocidade média, nossa recuperação, tudo isso foi melhorando, a gente conseguia ver esses números mesmo, e não só, né, fisicamente, a gente chegava no final do dia sentindo muito mais disposto e tudo mais. Mas nós incluímos outras coisas para tentar melhorar, otimizar mais nossa energia. E uma delas foi
além de alongamento, que desde sempre nós nos atentamos muito a isso, sempre nos alongamos antes, durante o pedal e quando a gente chega no final do dia. E, além disso, incluímos também a prática de atividades que é utilizando o peso do próprio corpo. Para isso nós tivemos um apoio que foi muito importante, na verdade tivemos 2 apoios. No início, no primeiro ano, tivemos apoio da Ana Luísa, que é uma amiga de infância e educadora física, que montou um treino, era através de um aplicativo que a gente conseguia assistir os vídeos e executar os exercícios. Esses exercícios eles podem ser feitos em qualquer lugar. A gente usava algumas coisas para auxiliar, alguns acessórios como elástico que nós compramos em lojas mesmo de esporte. Usamos câmeras de ar, as câmeras de ar da bicicleta que a gente usava para amarrar a carga, a gente usava também para fazer os exercícios, e uma corda. E ela montou um treino que a gente conseguia fazer usando uma cadeira ou usando o próprio peso do corpo. Enfim, usando academias ao ar livre que tem nessas pracinhas, né, essas barras para exercícios mais calistênicos. E a gente fazia isso quando a gente ficava parado. Geralmente, quando a gente ficava mais de 5 dias parado numa cidade, a gente incluía essa prática de atividades funcionais e uma série de exercícios para fortalecimento do core, porque a gente usa muito essa região, né, de lombar e abdômen para pedalar, principalmente para escalar subidas. E no segundo ano de cicloviagem, nós conhecemos o Igor, que também é educador físico e é cicloviajante. Nós conhecemos ele na Chapada Diamantina. E depois que nós nos conectamos com ele, ele foi uma outra pessoa que apoiou muito nosso projeto e montou para a gente, né, uma outra planilha. Da mesma forma que a Ana Luísa, ele montou treinos que a gente conseguia fazer em qualquer lugar, usando poucos materiais. Além dos exercícios funcionais que o Igor nos recomendou, ele nos incentivou a fazer exercícios tipo de mobilidade, que é um alongamento em movimento, né? A gente seguiu fazendo isso aí, acho que isso aparece em alguns vídeos. A gente fazia uma sequência de exercícios de mobilidade, principalmente para o joelho, para o quadril, para o tornozelo, para o ombro, né? Ajudou muito a gente. Nós não tivemos nenhuma lesão durante a cicloviagem, não tivemos nenhum incômodo assim. Aconteceu tudo de forma muito tranquila durante esses 2 anos e a gente atribui muito a isso, a nosso cuidado mesmo com o corpo nesse sentido, né? De sempre estar alongando, de respeitar mesmo o corpo. Alguns dias a gente simplesmente pedalava menos, com intensidade menor, parava mais, alongava mais. Ou quando a gente tinha oportunidade de descansar, porque o descanso, o repouso também é muito importante, então a gente fazia isso. E fazendo alongamento. Alongamento foi a única coisa que a gente seguiu fazendo todos os dias, religiosamente, né? Robson tem um pouquinho de preguiça, mas eu puxo a orelha dele e ele faz. Na marra, mas nós faz. É também importante, né, destacar que associado a tudo isso, né, aos alongamentos, aos exercícios de mobilidade, a todas essas práticas de atividades funcionais, tem o cuidado também com a alimentação, né, assim, que a gente sempre procura, né, ter uma alimentação mais rica, né, mais nutritiva, mais diversificada, e isso com certeza contribuiu bastante assim para a nossa evolução, para a evolução do nosso condicionamento, né? Então a gente agradece muito a Ana Luísa e o Igor. O apoio deles foi muito importante para a gente melhorar nosso desempenho, nossa consciência corporal e otimizar nossa energia, né? E a gente recomenda fortemente, né, se você puder ter um acompanhamento de um profissional. Muitas vezes o trabalho de um profissional de educação física não é tão valorizado, né? E nós gostaríamos aqui de destacar o nosso respeito e admiração por esses profissionais. Nós que gostamos da prática de atividade física, é fundamental para a gente ter o acompanhamento, né, o direcionamento de um profissional. Bonito demais. Falamos de pedalar pouco, mas assim, não tá tendo jeito não.
A gente tá parecendo as tartarugas lá de Belém que saía falando que ia fazer um pedalzinho leve. Aí no final do dia o Strava tinha marcado 150 km, só isso, só pouca coisa. Mas essa trilha aqui tá bastante agradável, assim, um pedal bem fluido, bem gostoso, um pouco técnico e muito bonito. O clima também aqui, né, você sente o frescor da mata. E chegamos agora na pedreira aqui, ó. Aí eu comentei mais cedo que nossa região, né, é muito forte a escalada. E esse é o tipo de rocha que temos aqui. É uma região muito calcária. Ai, deixa eu parar aqui. Ali tem uma barriguda, característica aqui dessa região. Aqui tem outra, ó, lindona. E nessas rochas tem uma quantidade enorme de mocó. O que é mocó? Mocó é um roedorzinho, né? Um roedor bem maior que um rato e bem menor que uma capivara. Então nós estamos aqui, ó, nesse pontinho azul, aqui é Montes Claros, dá para ter uma noção do tamanho do Parque Estadual da Lapa Grande. Esse parque ele compreende vários municípios, mas a maior parte dele está inserida dentro do município de Montes Claros. Agora vamos pegar o caminho de volta para casa. Nós esperamos que de alguma maneira esse vídeo te incentive a praticar alguma atividade. A gente não está falando para você pedalar 120 km, 150 km, mas para você movimentar o corpo da forma que você goste, ou optando por subir de escada ao invés de subir de elevador, fazer algumas trocas mais inteligentes para colocar o corpo aí para movimentar. Nós fomos feitos para isso. Então, bora movimentar esse corpo. Se você está muito sedentário, mas algum estímulo seu corpo necessita para você gerar energia, gerar saúde, gerar vida. E é muito bom pedalar, é muito bom movimentar o corpo, muito bom se sentir vivo, sentir o coração batendo um pouquinho mais forte. Pelo menos nós gostamos. E queremos incentivar você a praticar algum tipo de movimento. Né, Robson? Bora pedalar. Nosso pedal, a parte mais legal está quase chegando ao fim e logo nós vamos pegar o asfalto e vamos pedalar mais uns 12 km até chegar em casa. Mas essa é a parte da cidade onde nós vamos só pedalar mesmo, eu acho. Talvez tenha algo interessante para a gente mostrar, mas é isso. A parte mais legal está chegando ao fim. A gente queria encerrar, né, esse assunto sobre movimentar o corpo, dizendo que se de alguma forma você se sentiu incentivado, né, a movimentar o corpo, a gente recomenda fortemente que você procure um profissional de saúde. Embora nós somos aqui pessoas praticantes de atividade física, nós não queremos incentivar ninguém a fazer algo que não esteja condicionado a isso. Frequentemente nós recebemos muitas mensagens, né, aqui nos comentários no YouTube e também no Instagram, e pessoas também que já são nossos amigos aí, que começaram a movimentar, ou pedalar, ou correr, inspirados na gente. A gente fica realmente muito feliz com isso. Não deixa de ser uma grande responsabilidade, então por isso que a gente reforça isso. Se você, né, quiser praticar uma atividade física, procure um profissional de saúde, mas vamos embora lá, gente, movimentar esse corpo. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que
embora a gente não tenha se preparado da forma mais adequada para viajar de bicicleta, né? Não fizemos nenhum teste, né? Nós compartilhamos aqui a nossa história. Não é isso que a gente recomenda. Se for possível para você, faça um teste, né? Você vai poupar muita energia, muito mesmo. Então, pedale mais, né? A gente não tinha essa prática de pedalar a longas distâncias. Então, no início foi realmente muito cansativo. Se você sair muito mais preparado, vai ser muito melhor para você. A gente tem recebido mensagem de pessoas aqui que estão planejando uma cicloviagem e estão pedindo dicas. Então, essa é uma das dicas que nós damos, né? Para você ficar bom no pedal, você tem que pedalar. Claro que se você não é uma pessoa sedentária, você vai ter um desenvolvimento bom, seu corpo vai receber esse estímulo e vai responder. Mas é melhor pedalar, a gente recomenda que você pedale. Como vocês já devem ter percebido, nós ficamos um período sem novos vídeos aqui no canal. Mas fiquem tranquilos, estamos de volta e no próximo vídeo vocês vão entender um pouco o motivo, as razões da nossa ausência aqui. Estamos nos preparando para a segunda fase da cicloviagem. Nós vamos ter grandes desafios nessa etapa, não só de altimetria, mas também de elevadas altitudes e baixas temperaturas. E aí dessa vez a gente está tentando se preparar um pouco melhor, já que esse vídeo, o assunto é sobre condicionamento físico. Comenta aqui embaixo se você quer saber como está sendo essa nossa fase de preparação. E é isso, até o próximo vídeo. Eu tô um pouco nervosa. Cheguei a suar. Hoje vamos trazer um vídeo um pouco diferente, atendendo às solicitações. Hoje vamos contar um pouquinho da nossa história. Agora senta que lá vem história. O golpe da barraca. Acho que o avião vai atrapalhar meu áudio.